Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana, sou psicóloga e psicopedagoga, né? Atuo aí há 4 anos na alta complexidade de saúde mental, né? Trabalho em CAPS infanto-juvenil com público de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, né? Sempre trabalhei nesse ramo com crianças e adolescentes desde a época da faculdade e eu vim a pedido da Ana Clara falar um pouquinho sobre 2 patologias, né? A ansiedade e a depressão, né? E todo esse processo de adoecimento na fase da adolescência. Acho que antes de falar das patologias em si, é importante a gente lembrar que a adolescência é um período aí de grandes descobertas, é o período da gente falar sobre entender, né, quem somos nós, trabalharmos o nosso objetivo, as nossas escolhas, né? Um momento de vida onde a gente vai se percebendo como um indivíduo de direitos, de vontades, de descobertas, né? Os hormônios estão a mil. É um período que a gente vai flutuando, né? Hora a gente tá com aquela vibe de estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. Há dias mais difíceis que a gente está mais frustrado, mais triste, mais angustiado, né? E é muito esse período peculiar que todos nós vivemos, todos nós passamos pela adolescência, popularmente a gente vai pensando, vai conhecendo como aborrecência, né? Porque esse período questionador é o período onde a gente vai se permitindo não calcular tantos os riscos. Muitas vezes a gente pode se colocar em situação de perigo, né? Então é importante sempre ter essa vigilância constante das famílias. Então, né, quando a gente fala de um comprometimento numa esfera de adoecimento mental, pensando na depressão ou na ansiedade, né, quando a gente vai detectar essa patologia, a gente vai pensando nela, né, como um fator gerador de sofrimento. E como que a gente calcula? Né? A saúde mental, diferente da saúde física do nosso corpo, a gente não tem um exame de imagem, como um raio-x, não tem um exame de sangue que a gente consegue controlar aí as hemácias, hemoglobinas, né? Às vezes, por algum momento, a gente consegue mapear em estudos muito avançados uma neuroimagem. Há essa possibilidade, mas aí tem que ser um cérebro que seja estudado desde pequenininho, né? Então, a saúde mental, a gente sempre vai olhar e se basear nela de acordo ao ciclo da vida, né? As rupturas. Pensando que todos os seres humanos somos seres bio, psico e social, né? São essas 3 linhas que faz nós, humanidade, né, nos percebermos. Então, essas 3 linhas, quando uma delas está afetada, significa um comprometimento. Então, o meu biológico está afetado, eu vou ter um sofrimento, né? Se eu quebro um pé, vou ficar sem andar, vai gerar um sofrimento além da dor, além de não poder estar no rolê, de não poder estar fazendo coisas que eu goste, de não poder praticar um esporte, que é mesmo andar para ir na padaria tomar um sorvete. Então eu tenho sofrimento. Se o meu psicológico está abalado, né, há um sofrimento eminente. Se o meu social está abalado, quando a gente fala de pandemia, que a gente ficou com o nosso social muito abalado, que a gente não podia sair, existia também um sofrimento, existia medo, existia angústia, né? Então, pensando que o ser humano é um ser biopsicossocial, a gente sempre tem que pensar nessas 3 esferas da vida. Lembrando da adolescência, como eu falei, é um período de flutuação, né? Então, a gente imagina o alto mar, a onda, quando a gente está de boia no alto mar, a gente vai fazendo assim, né? Então, a gente vai tendo aquele pico. Um dia eu tô muito na vibe, outro dia não tô tanto. E aí eu vou caminhando, né? E pensando que por estarmos na adolescência, a gente vive esses sentimentos com muita intensidade. O que a gente pensa como ansiedade? Ansiedade, antes de mais nada, é um sentimento, né? É um sentimento que gera proteção,
que gera, de certa forma, planejamento, né? Ela é positiva. Nenhum sentimento não é positivo. O que deixa de ser positivo é quando ele acarreta uma ruptura em uma dessas três esferas, na bio, na psico ou na social, né? Então eu tenho uma ansiedade que ela tá perdendo o controle diante de alguma situação da minha vida, né? Então eu tô tendo uma ansiedade que está me levando a ter crise de choro, a não permitir eu estar com os meus amigos da escola, a não permitir eu ter uma atividade de vida diária. O que é uma atividade de vida diária? É eu escovar os meus dentes, é eu tomar banho, é eu trocar de roupa, né? Então, é um fator de vida diária que é promotor de saúde, né? Se eu tô tendo uma ruptura, né? Uma ruptura com um desses fatores, eu preciso ligar o sinal de alerta. Quando a gente fala de uma crise de ansiedade diante a uma situação, eu preciso ligar o sinal de alerta. A apresentação de balé é um fator gerador de ansiedade para mim. Como que eu posso trabalhar com isso? Tá me bloqueando de vivenciar outras experiências, essa ansiedade? Então, o que vai diferir a ansiedade sentimento da ansiedade patologia é o impacto que esse sentimento está gerando na sua vida. Então, ansiedade não é pressa, não é não saber esperar. Saber esperar é fundamental, né? Principalmente porque nós demoramos no mínimo 7 meses para nascer, né? Quem não espera tem muitas complicações para isso. Então, a gente precisa trabalhar a frustração, né, diariamente, educar as nossas vontades para o tempo que as coisas determinadas precisam acontecer e trabalhar para que esses fatores estressores, né, da ansiedade não gerem rupturas, né? Na saúde mental, nós procuramos sempre avaliar o impacto da frequência e da intensidade que esses sentimentos está acarretando na vida do indivíduo, né? E quando eu tenho um adolescente que está sofrendo com essa questão de ansiedade, a gente precisa verificar esse impacto. Tá tendo ruptura no social? Tá tendo ruptura de uma questão biológica? Tá desmaiando? Tá tendo disenteria? Tá tendo xixi na cama? Isso acontece, tá? Não é só com criança desfraude, não. Acontece com um adulto jovem, 18, 20, 21 anos, né? Tá tendo questões de pensamentos recorrentes de maior intensidade? Então, é sempre o sinal de alerta. A gente olhar para isso e procurar uma ajuda especializada, né? Na questão da depressão, ao contrário do que todo mundo pensa, depressão não é tristeza. Depressão é uma ausência de volição. O que é volição? É a vontade, é aquela energia que faz a gente levantar da cama, pular, cantar no chuveiro, escovar os dentes, dar bom dia para a mãe, para o cachorro, para o gato, para o periquito, papagaio, né? Chegar na escola, cumprimentar todo mundo. É essa energia que é ausente quando a pessoa está deprimida. Isso não significa que o deprimido não sorria. Isso não significa que o deprimido não consegue trabalhar, não consegue estudar. Ele consegue, mas o desgaste dele para repor essa energia é muito grande. E muitas vezes isso acaba gerando um sofrimento em fatores biopsicossociais, tá? Então ele não vai conseguir estar em lugares de lazer, não vai às vezes conseguir estar na escola, não vai às vezes conseguir um emprego, ou pode acarretar uma queda de cabelo, que é biológico, né? O cabelo é alimentação e tal, mas tem fatores emocionais, né? Tem várias doenças aí que acarretam queda de cabelo, uma delas é a depressão. Pode acarretar uma alergia, né? E sem contar os agravos na saúde mental, né? Seja pensamentos, seja atenção, seja orientação, né? De tempo, espaço, dia, ano. Então, é importante olhar para esses agravos de saúde mental com maior delicadeza. Tá, aí você me fala, poxa, Lu, eu tô tendo aí esses problemas, né, numa certa intensidade. Onde que eu posso procurar ajuda? Né? Na rede pública de saúde,
todo posto de saúde. Não estou aqui para defender saúde pública, embora sou colaboradora da saúde pública, mas toda UBS, ele tem uma equipe de saúde disposta para te ouvir no acolhimento, né? Lembrando que a UBS ela é um espaço de promoção e prevenção de saúde. Então, percebeu que as coisas estão um pouco mais difíceis? Procura a equipe da UBS. Tem uma equipe multidisciplinar, não só o psicólogo pode ser o que faz essa escuta. Às vezes o enfermeiro, às vezes o dentista, às vezes a nutricionista, às vezes o educador físico do seu posto de saúde pode fazer uma acolhida inicial, levar para a equipe de trabalho para discutir, né, esses sintomas e pensar no projeto terapêutico, né? E esse espaço de trabalho, tanto na UBS, como até mesmo no CAPS, né? O CAPS ele é um centro de atenção psicossocial que ele vai trabalhar com esses agravos numa complexidade mais aguda, quando está tendo rupturas em todos os âmbitos sociais. Então, vai ter a ruptura no momento de não conseguir ir para a escola, vai ser insuportável estar dentro de casa, né? E aí a equipe do CAPS entra, né? Com a sua multidisciplinariedade. Então, tem psicólogos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, fono e uma N especialidades aí, né? De acordo com cada bairro, cada região de São Paulo. Mas é importante olhar para as patologias de saúde mental de uma forma mais delicada, de uma forma, assim como a gente cuida da saúde física, né? A gente tomou vacina de Covid, a gente precisa trabalhar da saúde mental com a prevenção. E como que eu previno o agravo de saúde mental? O nosso corpo, ele é maravilhoso, porque ele tem cura para ele mesmo e previne ele mesmo. Como que a gente faz isso? Nós conseguimos cuidar da nossa saúde mental quando fazemos coisas com hobby, com lazer. Às vezes o meu hobby é ler um livro, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro. Eu posso pegar na biblioteca, eu posso ir num sebo, né? Então, criar alternativas aí de lazer. Às vezes o meu hobby é sentar com a minha família e contar piada, ou fazer um karaokê, ou estar com os meus amigos no fim de semana na igreja, ou sair para dançar, né? Fazer uma aula de dança. As fábricas de cultura estão aí para isso, né? Sei que na fábrica de cultura do Sapopemba tem até hip hop, pelo menos no meu tempo tinha. E é importante a gente trabalhar essas coisas prazerosas porque eles ajudam a melhorar a nossa química do nosso cérebro, né? E isso faz aumentar a dopamina, que faz aumentar o foco, que faz aumentar a sensação de saciedade, de prazer, né? Então é importante, além de uma boa alimentação, se autoconhecer, respeitar a sua limitação, né? Pensar em estratégias de cuidado além da saúde, né? Então a gente pensa em cuidado quando a gente está matriculado na escola, pensando no nosso futuro. Pensa em cuidado quando a gente está em atividades culturais, quando a gente permite assistir bons programas de TV que a gente consegue discutir e refletir sobre eles. Então, esse é um cuidado que vai muito além dos espaços saudáveis, os espaços de saúde, né? São espaços saudáveis que a gente costuma falar. Então, às vezes, esse meu desânimo, essa minha angústia, essa minha ansiedade, eu preciso de um espaço mais saudável para lidar com todo esse momento da adolescência, né? Na adolescência é o momento que a gente quer ser tudo, que a gente quer ser jogador, que a gente quer ser executivo, que a gente quer ser adolescente, que a gente quer ser criança, né? Eu lembro da minha adolescência, eu queria ser jogadora de futebol, mas eu jogava vôlei também, mas eu também queria ser uma grande empresária, né? E é esse momento de se permitindo participar de diversas atividades, né? Para que esse processo de autoconhecimento seja cada vez mais legítimo, né? E pensando nesse cuidado como um todo. As patologias existem sim, mas tem tratamentos e tem prevenções. Quando a gente pensa numa prevenção, a gente vai sempre pensar nesses cuidados em locais saudáveis, né? Para uma melhor uma melhor adesão de cuidado, né? E de fortalecimento do ser, né? Então, os espaços para a gente poder
está se cuidando vão muito além da saúde, dos equipamentos de saúde, né? Vão nesses equipamentos também de cultura e de lazer. Eu espero ter colaborado, né? A Ana tem o meu contato, caso tenham mais dúvidas ou queiram mais informações, estou disponível, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Lembrando sempre que a saúde mental não é brincadeira, né? Que muitas vezes, quando a gente pensa nesse processo de adoecimento, falam que é frescura, que é ausência de Deus, que é mimimi, né? Acho que é importante a gente ouvir e se perceber, né, alguma coisa ficou gritante aí, procurar ajuda, seja no posto de saúde, seja com um agente de saúde, né? Seja com o enfermeiro da sua UBS, mas é importante olhar para a saúde mental com respeito e cuidado com o outro, porque às vezes o outro só precisa de uma escuta, né? A gente está em setembro, que é o mês aí de prevenção e combate ao suicídio, né? Um dos fatores geradores aí de sofrimento psíquico são essas duas patologias que eu falei, né? Temos N outras para trabalhar e para pensar em um indivíduo como uma pessoa em construção, né? Mas é importante a gente olhar com carinho e cuidado para todos, tá bom? Fica aqui meu agradecimento em ser escolhida para participar aqui com vocês e até breve. Beijos, tchau, tchau.